Hoje eu quero abordar um tema que é exigir um pouco menos de silêncio, né? Esse tema já apareceu indiretamente em outras postagens, né? Mas eu achei interessante abordar isso como um princípio geral, que eu também sigo nas minhas aulas, no sentido de não transformar a interação do professor com os alunos numa guerra pelo silêncio. Se você se lembrar aí do seu tempo de escola, você certamente vai se lembrar de vários professores falando silêncio, 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 pedindo silêncio à exaustão, né? E muitas vezes a aula e a interação professor-aluno se transforma nesse cabo de guerra, né? Onde o professor quer silêncio o tempo todo, né? E o aluno não quer fazer silêncio em tempo nenhum. Então, eu acho que esse é um tema importante, né, porque nós nos acostumamos, né, a justamente pedir e depender, digamos assim, do silêncio para levar adiante as nossas aulas e tudo mais, né? E esse é um tema que pode ser repensado, né? Primeiro, o mundo não é silencioso, né? Essa é uma questão interessante, assim, né? É lógico que o silêncio nos ajuda em diferentes momentos, o silêncio é uma coisa muito importante, mas o mundo, o ambiente, né? As cidades, as florestas, o mundo não é silencioso, né? Por que é que a gente quer que a escola seja um silêncio assim, como um túmulo, né? Esse é algo a se pensar. Em segundo lugar, o silêncio com certeza é muito importante e ajuda na concentração. É um elemento fundamental para um estudo mais sério, mais aprofundado. Mas o silêncio também não pode ser a condição, né, assim, sine qua non do estudo. Quer dizer, se a gente se habitua a apenas conseguir estudar, né, assim, no extremo silêncio, nós vamos ter muitos problemas na nossa vida, né, com um vizinho barulhento, com um carro de som que passa na rua, ou com tantas outras coisas mais, né? Então isso inclusive me lembra assim de uma das lições do professor Hermógenes, grande mestre do yoga no Brasil, né, que ele fazia os seus alunos fazerem o relaxamento, a meditação depois das sessões de yoga, em ambientes assim, não barulhentos, mas assim que não fossem imunes, né, ao barulho, porque o mundo é barulhento em algum sentido, né? Então eu achei interessante pensar sobre isso, né, para a gente tentar exigir um pouco menos de silêncio dos alunos. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente deixar que os alunos façam o barulho que querem a qualquer hora, né? É tentar valorizar um pouco mais o pedido, né, de silêncio, né, para que ele não se torne banal na sala de aula, né? Então tem professores que basicamente, né, sempre que vão abrir a boca o aluno já sabe, é para pedir silêncio, né? Então talvez, né, e isso eu aplico um pouco nas minhas aulas, tentar ir levando as coisas num nível razoável de barulho, né, e deixar para exigir ou para pedir o silêncio, né, nos momentos certos, né? Isso tem um certo feeling. E mais do que isso, né, assim, uma coisa importante, conquistar o silêncio. Então, isso acontece pouco, né, não é toda hora, mas em algumas aulas, em alguns momentos aí, né, assim, iluminados, né, onde a gente consegue realmente envolver a sala toda e por alguns, né, ali 10 ou 20 minutos você consegue o silêncio de todo e a atenção de todos, assim, né? Então, esses são momentos, dias e dias na vida do professor, mas é quando você com a sua argumentação, com a sua disciplina, conquista o silêncio, né? Mais do que exige o silêncio. Então, nesse sentido que eu tento, assim, exercitar um pouco mais essa ideia de exigir menos silêncio, né? Os jovens são barulhentos, crianças gostam de brincar, gostam de gritar, e a gente tem que entender um pouco isso também, né? E também há diferentes estratégias que a gente pode usar para conquistar o silêncio em sala de aula, né? Então, nem sempre ficar repetindo silêncio, silêncio, silêncio resolve. Nem sempre gritar por silêncio, né, que é uma coisa inclusive antagônica ao silêncio, resolve, né? Então, assim, algumas coisas que eu faço, como por exemplo, às vezes ficar parado, né, assim, diante da sala de aula, esperando meus alunos até eles se tocarem que eu tenho ali alguma coisa a dizer, né, e dou bom dia. Às vezes funciona, às vezes não, né? E às vezes também costumo levantar a mão, como uma vez vi o José Pacheco descrever que fizeram, né, na Escola da Ponte. E então levanto a mão e fico esperando, né? Fico esperando com a mão levantada até as pessoas fazerem silêncio. Se elas não fazem, eu continuo com a mão levantada. Eu já fiz isso com grandes quantidades de alunos, mais de 100 às vezes, e deu certo. Nem sempre funciona também, mas às vezes funciona. Quer dizer, você se colocar como um indivíduo que está ali pedindo a palavra para outros indivíduos.
né, sem necessariamente brigar, sem necessariamente gritar. Então, são diferentes estratégias que a gente pode ir assim lapidando para valorizar, né, o momento do silêncio na hora certa, né? Para encerrar, eu quero encerrar com uma historinha. Uma vez, logo no início, acho que no primeiro ano que eu estava dando aula, a aula já tinha acabado, tinha batido o sinal, e alguns alunos estavam conversando comigo sobre algum tema, não sei o que era, né? E tinha mais uns 2 ou 3 alunos sentados no fundo da sala. E um aluno, de repente, começou a fazer um barulho estridente de ferro com ferro, assim, né? E eu estava conversando com os alunos e ignorei, assim. Deixei porque, afinal de contas, já tinha, inclusive, batido o sinal. Eu sabia que aquele aluno era um aluno bastante agressivo quando era repreendido, tudo mais. Deixei ele fazer o barulho, nem notei o que era. E era um barulho de ferro, alguma coisa assim. Eu falando com meus alunos, tive que aumentar a voz. Os alunos já estavam fazendo uma cara de que o barulho estava atrapalhando. Eu lembro que eu olhei para o aluno para repreender, falei, olha o barulho aí e tal, né? Mas aí, por algum motivo, me segurei e vi que ele estava serrando, né, com uma serra dessas de cortar ferro, uma fechadura de um armário, né? Então, à primeira vista, estava depredando, né, o armário da escola. Eu sei que eu olhei, me segurei mais um pouquinho, dali uns 2 minutos, ele conseguiu terminar de serrar aquela lingueta da fechadura, né? E aí ele retirou aquele tambor, eu vi ele abrir a mochila dele, puxar uma caixinha, né, que era um tambor de fechadura de armário desses de escritório novinho, que ele tinha comprado, né, e instalou, eu só conversando com os alunos e olhando, e instalou esse tambor no armário, né, e pegou a chave e deu para os colegas, falou, agora nós podemos usar o armário. Era um armário que estava trancado há muito tempo, ninguém tinha chave, etc e tal, né. Então o aluno, na verdade, ele não estava destruindo a escola, ele estava consertando a escola, né. Então muitas vezes a gente vai julgando, vai se antecipando, né? E esse foi um aprendizado muito interessante para mim. Eu me abstive de dar aquela repreensão de silêncio, que o professor está tão acostumado por alguns momentos, né? E vi uma coisa muito bonita, assim, que eu não esqueço mais. E é isso. Valeu.